Olá, pessoal! Eu sou a professora Viviane Menezes e neste módulo vou ensinar para vocês a construir o primeiro aplicativo desse curso. Então, agora eu vou passar para a parte de conexão dos dispositivos. Como é que eu faço para visualizar essa tela aqui que apareceu, né, que eu programei, que eu arrastei o componente para cá, para que essa tela apareça no meu celular. Então, vamos lá para esse passo. Você vai aqui em conectar e você vai clicar em assistente AI. Lembrando que anteriormente você tem que ter instalado o aplicativo MIT AI2 Companion no seu celular, né, para que isso funcione. Então, quando eu vou aqui em assistente, esse QR Code ele é gerado, né? Esse QR Code vai ser lido pelo aplicativo, pelo celular, ou você pode digitar aqui esse código de 6 dígitos para fazer a conexão. Lembrando sempre que o computador e o celular, eles precisam estar conectados na mesma rede Wi-Fi. Se seu computador tiver numa conexão cabeada ou seu celular num 4G, ou eles tiverem redes Wi-Fi diferentes, não vai funcionar essa conexão, ok? Então, agora o objetivo é visualizar esse aplicativo no celular. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escanear o QR Code que foi gerado, né? Então, você vai pegar o seu celular, abrir o aplicativo MIT AI2 Companion, né? E você vai escanear o QR Code que foi gerado aqui na tela do computador, né? Você vai escanear esse QR Code gerado, então você vai aqui clicar em Scan QR Code, ou você pode digitar manualmente o código de 6 dígitos gerados. Então, vou fazer aqui, vou escanear o QR Code, então ele vai carregar o código de 6 dígitos, vai ter um tempinho de processamento, né, que ele está fazendo a conexão do computador com o celular, e aí você pode visualizar o botão que você colocou, né, na tela do celular, aqui no seu celular, certo? Então, a tela lá do computador tem que estar idêntico ao que você está vendo, visualizando aqui no celular. Quando você clica no botão, não acontece nada, porque você precisa programar esse aplicativo, né? Você não programou nada ainda, você apenas inseriu um botão. Então, vamos agora fazer o passo a passo para que esse aplicativo realmente faça o que a gente quer que ele faça, que é o quê? Que ao clicar no botão, o celular fale uma mensagem que a gente vai digitar aqui, ok? Agora nós vamos continuar a programar esse aplicativo no computador, né? Viemos lá do celular, já visualizamos esse aplicativo no celular e agora a gente vai prosseguir com a implementação aqui desse aplicativo. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é mudar o componente botão, né? Mudar o texto desse componente. Então, eu vou aqui na aba Componentes, no lugar de ter texto para o botão 1, eu quero colocar algo mais intuitivo, né? Por exemplo, posso colocar o nome Fale Comigo. Então, eu vou aqui em Propriedades, Texto, e vou digitar Fale Comigo. Então, esse texto é o que vai aparecer no botão, certo? Fale Comigo, vou apertar Enter e vai aparecer aqui Fale Comigo, né? Lá no celular também deveria estar essa mesma alteração, ok? E aí, como que eu vou fazer para o celular falar comigo? Então, eu vou precisar aqui de um outro componente. Esse componente é um componente de mídia. Na mídia aqui tem vários componentes interessantes. Um deles é esse componente aqui, texto para falar. Então, eu vou selecionar esse componente e vou colocar aqui na tela do celular. Note que não apareceu nada de novo aqui nessa tela do celular, porque esse componente é um componente invisível. Ele está no seu programa, mas ele não vai aparecer visualmente para o usuário. E o que é que esse componente faz? Ele é capaz de acionar o dispositivo que fala uma mensagem no celular, ok? Então, eu vou colocar aqui esse componente texto para falar. O meu aplicativo, então, é só essa interface mesmo, né? Nosso primeiro aplicativo, como eu falei, muito simples. E agora a gente vai programar esse aplicativo. Para programar o aplicativo, eu vou sair da aba Designer e vou clicar aqui na aba Blocos, ok?
Então, o que eu vou fazer aqui nesse aplicativo? Eu vou nos blocos do botão 1 e eu quero que aconteça da seguinte forma. Quando o botão 1 for clicado, eu quero que acione o componente texto para falar. Então, aqui eu vou procurar um bloco que faça isso, um bloco de clique de botão. Esses blocos amarelos, quando eles são blocos de eventos, né, que vai ter uma aula no módulo 5 sobre manipulação de eventos. Então, por enquanto, a gente vai só usar e mais na frente vocês vão entender exatamente o que é um evento, né? Então, você vai segurar e arrastar o bloco aqui para dentro do visualizador do programa. Então, você tem quando o botão 1 ponto clique. Quando o botão 1 for clicado, vai acontecer alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Você que vai ter que dizer, né? Então, agora, eu vou aqui nos componentes texto para falar, e aqui também tem alguns blocos. Gaste um tempo olhando o que esses blocos podem fazer, né? Eu preciso encontrar algum bloco que se encaixe com o bloco lá do clique do botão. Então, aqui eu vou usar esse bloco aqui, chamar o componente texto para falar uma mensagem. Então, vou segurar esse bloco e vou aqui encaixar nesse outro bloco do botão, formando uma sequência de instruções, como a gente viu lá na primeira aula de algoritmos. Então, quando vai se aproximando aqui, note que ele vai indicando, né, que esses blocos eles podem ser encaixados, formando esse quebra-cabeça que vai ser o nosso programa. Então, eu solto esse bloco aqui. Então, quando eu clicar no botão, vai chamar o componente texto para falar. Para falar o quê? Uma mensagem. Então, agora nós chamamos o componente texto para falar uma mensagem. Que mensagem é essa? Essa mensagem, eu posso vir aqui nos blocos internos e selecionar um componente que eu posso digitar um texto para esse aplicativo falar o texto que eu vou digitar, certo? Então, no caso aqui, o meu texto vai ser: Olá, povo. Esse é o meu primeiro aplicativo. Então, pronto. Esse vai ser o texto que o meu celular vai falar. Você pode colocar o texto que você quiser. Então, veja que apenas com essa sequência de 3 blocos, você já consegue fazer um programa de computador, né? Um aplicativo simples. Então, eu vou repetir aqui. Esse aplicativo, quando clicado nesse botão, ele vai falar o texto: Olá, povo, esse é o meu primeiro aplicativo. Então, vamos agora visualizar como esse aplicativo ficou no nosso celular. Então, agora, ao clicar no botão Fale Comigo, ele precisa dizer a mensagem que eu digitei. Olá, povo, esse é o meu primeiro aplicativo. Olá, povo, esse é o meu primeiro aplicativo. Ótimo, então agora o seu programa já faz alguma coisa. Diz a mensagem que você digitou. E aí você pode usar isso, né, para colocar a mensagem que você quiser. Então, pessoal, espero que vocês tenham se divertido fazendo o primeiro aplicativo, né? Vocês podem colocar lá qualquer mensagem que vocês queiram que o celular fale. E agora eu vou explicar um pouco sobre as outras 2 possibilidades de dispositivos para você construir o seu primeiro aplicativo, caso você não tenha aquela configuração ideal de ter um computador ou um celular conectados via rede Wi-Fi. Então, a outra possibilidade que há é você continuar tendo o computador e o celular, e você pode ter uma configuração, por exemplo, na sua escola, o computador está numa rede cabeada, não tem acesso a um Wi-Fi, e o seu celular, por exemplo, está no 3G ou no 4G, né? Essa é uma situação bem possível. Então, uma forma de você fazer essa conexão, que o computador converse com o celular, é via cabo USB. Então, da mesma forma que você vai programar no computador e conseguir visualizar o seu aplicativo no celular, ok? Só que agora, no lugar de conectar via Wi-Fi, você vai usar um cabo USB, por exemplo, aquele cabo que você pode desconectar do carregador do seu celular. Então, você vai conectar uma ponta desse cabo no computador e a outra
no seu dispositivo móvel, no celular ou tablet. Essa é uma configuração um pouco avançada, bem mais complicada do que a gente viu aqui durante a aula, né? Por quê? Porque você vai precisar instalar no computador o programa AI Starter, que é um programa que vai conseguir fazer essa conexão via USB, e no seu celular você vai precisar habilitar as configurações de desenvolvimento do celular. Lembrando que agora você não é mais um usuário da tecnologia, você é um desenvolvedor de tecnologia. Então, cada modelo de celular existe uma forma, né, de habilitar essas configurações. Então, você vai precisar procurar, pesquisar como que faz isso, habilitar as configurações de desenvolvimento para o seu modelo de celular. Então, dado que você tem o programa AI Starter rodando no seu computador e as configurações de desenvolvimento ativadas no seu celular, você pode usar o cabo USB e fazer essa conexão. Lá no App Inventor, você vai conectar via cabo USB agora para poder fazer esse passo similar ao que a gente fez aqui nessa aula, ok? A outra possível configuração é usando um software que a gente chama emulador, certo? Esse programa é no caso de você não ter um dispositivo móvel para você utilizar nesse curso. Então, no caso de você ter apenas um computador, aí independe se o acesso da internet é por rede Wi-Fi ou por rede cabeada. Esse computador precisa apenas acessar a internet. O que é que vai ser diferente aqui se você tiver apenas um computador? Você vai programar nesse computador e você vai simular a execução, né? Você vai visualizar a execução não num celular real, mas num celular simulado pelo emulador. Então você vai programar e quando você for executar vai aparecer uma tela de celular simulando o que você programou nesse celular fictício aí no emulador. Algumas propriedades, como do acelerômetro do celular, não vão estar disponíveis nessa opção, por isso que ela não é uma opção que a gente recomenda, mas caso você não tenha um dispositivo móvel, isso pode ser feito. Da mesma forma, você precisa instalar o AI Starter no seu computador para você fazer funcionar. A configuração desejada, que é essa de ter um computador e um celular conectados via rede Wi-Fi, ela é a mais simples, porque você não precisa instalar nada no seu computador e no seu celular você precisa apenas instalar o aplicativo Companion, né, como a gente viu aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido, né, executar o primeiro aplicativo de vocês. No aulão de exercício, vamos incrementar esse aplicativo e fazer muitos outros. E até a próxima aula.